Café com Sêmio, número 138, ainda sobre estudos. O tema hoje é a carne, os olhos e a soberba da vida. Este é o tema de hoje. As pessoas estão me vendo, me ouvindo. Estou de volta aqui no escritório. Fiquei sem internet um mês até descobrir que era o fio que estava desconectado. Então consegui resolver. Tentei de tudo. E era o fio. O modem estava ligado só na tomada. Ele não estava ligado na rede. Então era impossível funcionar. E nessa eu fiquei um mês sem internet aqui embaixo. Então eu ficava fazendo as lives lá de cima. Estou me sentindo um gênio. Consegui resolver isso sem chamar assistência técnica. Bom, hoje o tema é ainda sobre estudos e relembrando, para quem não assistiu às lives estão no Café com Sêmio, no podcast Café com Sêmio, que está no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, está em vários lugares aí. Já chegou a mais de 200 mil cliques, o que é um número inimaginável para mim, né? Nunca imaginei que chegaria a tantos cliques. E também o tema de estudos ele vem fazendo um certo sucesso, porque eu recebo muitas perguntas e muitos comentários no próprio Spotify e no Instagram sobre isso, sobre estudos, né? E na primeira live sobre estudos, eu falei sobre a decisão de ter uma vida de estudos, né? Então você opta por fazer medicina, lembrando que ninguém obrigou você. Óbvio, você pode até falar que seu pai obrigou, sua mãe, mas no final das contas, você faz medicina, você assume uma vida de estudos porque você quer, né? Então existe essa liberdade, você não está obrigado, você opta por isso. E aí quando você opta por uma vida de estudos, você também está optando por abrir mão de outra vida. Porque é impossível ter uma vida de estudos e ter uma vida de astro do rock, por exemplo. Acabei de ver uma foto do Ney Matogrosso num hotel. Ele estava pagando lá o check-in, o check-out dele, e passou o Paul McCartney do lado, né? Então tá legal, até compartilhei agora, né? O Ney ali mexendo e o Paul McCartney passando, beleza. Cara, são astros da música que eu gosto muito, mas não é a minha vida, né? Eu não vou ficar pensando, enfim, em ser um astro da música. Isso aí eu já optei por não ser por N razões, dentre elas o fato de eu não ter talento para isso, tá? Não ter crescido num ambiente musical e por aí vai. Então, quando você escolhe uma vida de estudos, você tem que escolher abrir mão das outras possíveis vidas, né? E óbvio que a gente tem várias vocações, a gente tem vários caminhos possíveis. E educar, né? A educação de colégio, ela deveria ter esse caminho, né? Ela deveria ter esse enfoque, né? Na verdade, de pegar a criança, o jovem, e mostrar para ele, diante das habilidades que ele tem, o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? E não é isso que acontece, a gente sabe muito bem. A gente sabe muito bem que a escola hoje, ela chega e fala que você pode ser o que você quiser, basta você passar uma prova, né? E aí, se a semiologia ajudou no diagnóstico do modem, cara, não, né? Demorou um mês aqui para dar esse diagnóstico, não ajudou nada, na verdade. Enfim, então, a escola deveria apontar para aquilo ali, né? Para essa vida de estudos. Então, o aluno de medicina, ele deveria entrar na faculdade já entendendo que ele ia ter que abrir mão de uma série de coisas, né? De uma série de vidas ali que ele não vai ter, porque ele escolheu fazer medicina, tá? A medicina, de fato, é uma vida de estudos para muito tempo, para sempre, é verdade. Você, para fazer medicina, tem que gostar de estudar. Parece meio absurdo isso, mas é verdade, tem que gostar de estudar, tá? E aí, nesse contexto, a gente tem três grandes inimigos aí, né? A carne, os olhos e a soberba da vida. Acho importante que a gente entenda isso, né? O que é a carne? Quando a gente fala da carne, a carne é fraca, a impressão que dá é que o assunto é só sensualidade, né? A carne é fraca, então eu vou me render aqui à sensualidade. Isso é um problema mesmo, né? A gente sabe como que a pornografia está solta, e eu falei na última live, no 137, sobre o problema da pornografia, né? Alguns dos problemas relacionados à pornografia, mas quando a gente fala de carne não é só isso, né? A carne é o conforto, né? Você começa a priorizar o conforto físico, né?
E aí tem 3 vícios que entram muito bem aí, que é a gula, a luxúria, que é a sensualidade, e a preguiça, né? Onde você começa a valorizar, né, o conforto carnal, né? É aquele sofá, aquele tempo de sono, aquele descanso, enfim, a comida gostosa, não precisa nem ser em grande quantidade, porque a gula pode ser também você comer coisas muito refinadas, muito diferentes, muito chiques, enfim, ter muito critério na hora de escolher uma comida, não querer comer uma série de outras coisas, né? Isso está relacionado à carne, né? E a sensualidade, né? Aquela questão da liberdade, do prazer físico, de acreditar que aquilo ali é o melhor que você pode aproveitar na juventude, né? Quantas pessoas não chegam e falam que tem que aproveitar a parte sensual da vida na juventude, né? Que é a melhor parte da vida. E quantos homens que vão ao meu consultório, aí eu vejo que se sentem meio não aproveitando a vida porque não tem uma vida sexual de astro do rock, de astro de filme pornô, por exemplo. Isso aí está permeando o imaginário, principalmente de homens, hein? De algumas mulheres também, mas de homens principalmente, né? Então, o problema da carne é esse, né? É você começar a valorizar só o que é sensorial ali, né? É o que é gostoso de comer, de beber, aquele conforto físico, a sensualidade. Isso se desdobra pela busca do corpo perfeito, né? Isso se desdobra para um enfoque em algo que não é essencial para a sua felicidade, tá? E para a sua vida de estudos, né? Esse é um ponto. O segundo ponto são os olhos, né? Qual é o problema, né, dos olhos, assim? Os olhos é que você começa a valorizar só o que você vê e é material, né? Você fica ali intoxicado pelo que você está vendo, né? Você está vendo, você quer consumir, você quer ver, você quer encostar, e é como se os olhos da sua alma se apagassem. E quando os olhos da alma se apagam, você não consegue entender o que é uma vocação, né? Porque a vocação, principalmente na época da graduação médica, né? Ela é uma fase de muito esforço, né? Onde a carne é atacada, né? Porque para você fazer medicina, se dedicar, você justamente vai sair do conforto, né? Da tal zona de conforto. Então você vai sofrer na carne, literalmente, né? E se nos seus olhos só entram prazeres, né? Você vai ficar ali acreditando que a vida ela envolve apenas o que entra pelos olhos, né? E aí o Instagram, Facebook, TikTok, ele é o grande inimigo disso tudo, né? Porque você vai entrar no Instagram, você vai começar a ver que vão te convencer que fazer medicina, que abrir mão dos prazeres da carne, não vale a pena, né? Isso aí é isso que vão te convencer. São médicos assim recém-formados que posam no Instagram, né, como tendo uma vida justamente de astro de rock, ou uma vida de estrela de Hollywood, ou de multimilionário. Tá? E não é a vida, né? Essa não é a vida que a gente escolhe. Como eu falei no começo, quando você escolhe uma vida na medicina, você vai ter uma vida digna materialmente, eu também não tenho dúvida disso. Mas não é uma vida de multimilionário, né, salvo exceções. Não é uma vida de astro do rock, não é uma vida de turista, né? Não é isso, né? Não são compatíveis essas vidas, né? Mas, né, se você está ali com seus olhos hipertrofiados, você vai ver e vai começar a valorizar só o que é materialmente oferecido, né? E aí você vai cair nesses contos da carochinha, de que tem que largar plantão, de que não pode atender plano de saúde, tem que fazer o dinheiro trabalhar para você quando muito novo, e vai esquecer que tem que aprender medicina, né? Você só vai entender que tem que aprender medicina se você tiver sentir na carne o que eu estou falando, e você purificar o que entra na sua visão, né? Você abrir mão, né, de ficar olhando como uma velha fofoqueira, curiosa ali, tudo que aparece na sua frente, né? Porque isso vai dar merda, assim, eu tenho certeza que eu estou falando, vai dar merda, porque o que chega pelos olhos, hoje em dia, é só besteira. E aí, no final das contas, né, quando você está ali entorpecido pelo comodismo da carne, né, e você está ali intoxicado, iludido pelo que entra pelos seus olhos, a consequência é a soberba da vida, né? Essa é a consequência final, que é muito triste, né? O que é a soberba da vida? Soberba não é só... Opa, de Buenos Aires. Que bom, eu adoro Buenos Aires, viu?
Gosto de Buenos Aires mesmo. Tem mais livraria em Buenos Aires do que em São Paulo inteira, né? Isso aí já mostra, já é um sinal. Mas enfim, e aí no final das contas é a soberba da vida, né? É justamente a soberba da vida. O que é a soberba da vida? A soberba da vida não é só a vanglória, né? Porque quando a gente fala de soberba, a impressão que dá é aquela pessoa que olha de cima, né? Que é soberbo, que é vaidoso. A soberba da vida não é isso, né? Só você se sentir assim melhor do que os outros, né? Não é isso. Né? A soberba da vida não é só ficar se vangloriando do que você faz de bom, porque existe uma soberba boa, de certa maneira, né? Você, por exemplo, faz uma coisa muito boa, você é um bom médico, você se sente bem com aquilo, né? Aquilo foi bom, né? Então, pô, esse tipo de soberba que aproxima as pessoas do bem, né? É uma boa soberba, se a gente parar pra pensar, né? Então, assim, poxa, eu me sinto às vezes meio soberbo porque eu estou aproximando as pessoas de uma vida de estudo, de uma vida boa, né? Cara, beleza, essa soberba aí tá legal. Mas a soberba da vida, que vem em consequência dessa intoxicação pela carne e pelos olhos, na verdade é um endurecimento do coração, né? Que você começa a ver tudo sem muito sentido. Você começa a ver tudo sem muita cor, né? E começa a desvalorizar profundamente todos os outros que estão ao seu redor. E você é capaz de, no auge dos seus 22 anos, né, que não sabe porcaria nenhuma de nada, você é intoxicada pela carne, intoxicada pelos olhos, você, aos 20 e poucos anos de idade, você olha para alguém mais velho e só porque ele fala de um jeito que não te agrada, que não é o jeito da sua tribo, ou porque ele faz um comentário que você não entende muito bem e você não dá relevância a esse sujeito, né? Essa é a grande tristeza da soberba da vida, né? Que você não dá relevância ao que aparece de bom na tua vida. Tá? E isso é muito triste, né? Por quê? Porque o sujeito, no final das contas, ele é livre para isso tudo, né? Você é livre para negar a carne, você é livre para negar os olhos, né? E você é livre para não ser soberbo, né? Você é livre para escolher para quem você vai dar relevância, né? Esse é o grande ponto, né? Você é totalmente livre para isso, né? E, no final das contas, a carne, os olhos, enfim, eles te fazem como se você fosse... você se torna meio incapaz de se curvar diante do que é bom, né? E, principalmente, se curvar diante de quem é melhor do que você. Isso é muito triste, é muito triste. Eu vejo isso na prática. Eu vejo pessoas jovens, né, que não dão a menor relevância, né, para outras pessoas mais experientes, que não se sentem alegres, né? Um dos sinais da soberba da vida é a tristeza, né? É a tristeza. É estar diante de boas pessoas e estar triste, incomodado, não querer ouvir aquelas pessoas, né? Isso é muito triste, né? E aí uma vida de estudos ela é incompatível, né, com uma pessoa que ela é refém dos olhos e da carne e vive num estado de endurecimento do coração tão grande que é incapaz de dar relevância ao que aparece a ela. O Arthur perguntou da frase da soberba. Então, que a medicina convida, né, a medicina convida a soberba para jantar todo dia, né? Então, assim, mas aí é um outro tipo de soberba, né? Aquela soberba, né, aquela vanglória mesmo, né, de dar uma glória vã a si mesmo, né? Porque o médico ele acaba salvando vida, né? Então ele escuta, né? É Deus no céu e o Senhor na terra, né? Então tem que tomar cuidado com isso também, né? Eu sempre falo, né? Quando alguém fala é Deus no céu e o Senhor na terra, eu mesmo já falo em pensamento para Deus, falo assim, cara, não é bem assim não, hein? Assim, eu entendo que essa pessoa tá sendo grata a mim, mas, pô, você sabe que não é assim que eu penso. Porque se a gente ficar também alimentando esse tipo de coisa, vira ali um ritual pagão em torno de si mesmo, né? E aí é um problema. Era isso que eu queria dizer. Eu espero que todos tenham aproveitado a questão da carne dos olhos e da soberba da vida. Lucas pergunta qual seria o antídoto para não cair nesse caminho. Seria possível uma pessoa ajudar outra nesse sentido, sem que a outra seja consciente disso e sem que entre na defensiva? Cara, então, é muito difícil generalizar, né? A gente está falando de um caso específico, né? De uma pessoa com outra pessoa, e são as circunstâncias de cada um. Mas
vou tentar responder e dar a minha opinião em cima do que você falou, né? Qual seria o antídoto, atitude para não cair neste caminho, né? Da carne, dos olhos, da soberba da vida. Olha, pra gente o antídoto é um plano de vida, né? Eu não tenho a menor dúvida que é um plano de vida. E é um plano de vida com metas diárias, semanais, mensais e anuais, né? Tá? E que envolvem leituras, tá? Práticas espirituais, né? Vocês sabem que eu sou católico, então para mim durante o meu dia eu tenho vários momentos onde entra leitura espiritual, oração, meditação, missa, visita ao sacrário, enfim. Então esse é o antídoto, você se conectar, né? Dar um relevo maior, mais alto, essa vida mundana que a gente leva, né? Porque a gente vive no meio do mundo, não tem jeito, né? Assim, de momento nenhum eu vou sugerir que a gente vá para um retiro espiritual eterno numa montanha e fique lá. Não é a nossa vocação. Nossa vocação é viver no mundão mesmo, né? Então, eu acho que o caminho é isso, né? É ter uma vida interior. Porque o plano de vida, no final das contas, ele leva a ter uma vida interior, né? Você começar ali a falar consigo mesmo, né? Entender, rastrear a origem, né, das suas intenções, né? Às vezes você fala uma coisa que a intenção não é positiva, aquilo ali se desdobra em ansiedade, 3 dias depois você está aí já tentando desfazer aquilo que você falou, mas não assume a intenção. Enfim, é uma vida profunda, né? Uma vida interior profunda, né? E a terapia ajuda muito também, né? Então uma boa terapia eu acho que seria um caminho. A outra pergunta, seria possível uma pessoa ajudar outra nesse sentido? Né? Sempre é possível uma pessoa ajudar outra, né? em qualquer sentido, né? Mas você coloca, sem que essa outra pessoa seja consciente disso e sem que ela entre na defensiva. Olha, dar conselho para quem não pede, de modo geral, coloca o outro na defensiva, né? Então o ideal é não ficar dando conselho para quem não está pedindo, né? E muito menos dando lição de moral. O importante é que você seja amigo da pessoa, né? Seja verdadeiramente amigo, né? Não no sentido... Você não é um juiz, né, dessa pessoa, né? Você é um amparo, né? Então, ser um amigo. E se você tiver uma vida interior, e se você tiver ali com um antídoto para essas questões ali em dia, essa pessoa vai olhar para você e vai falar assim, pô, essa pessoa tá alegre, essa pessoa tá feliz, né? Tem alguma coisa errada. Porque eu não tô, sabe? Como é que essa pessoa tá feliz? E aí uma vida, um sujeito satisfeito, né? Um sujeito satisfeito com a vida que ele escolheu, esse sujeito ele é esquisito, tá? Se o cara tá alegre, assim, pô, o cara é médico, tá feliz com a medicina, não tá falando mal dos outros, né? Tá feliz com o trabalho dele, né? Tá feliz com a família dele, tá feliz com tudo. Tem alguma coisa errada, né? Esse é o melhor caminho para você ajudar alguém, né? Essa é a maior caridade, né? Você transparecer a tua satisfação profissional e pessoal, né? Através de pequenas atitudes, né? Inevitavelmente, né? Se você fica amigo de uma pessoa, fica próximo, permite que ela seja que você seja um confidente dela, né? Se essa pessoa te confidenciar algumas coisas, você vai ver que essas coisas vão andar, né? É inevitável, cara, que você se aproximando com gentileza, com educação de uma pessoa, e essa pessoa te vendo feliz, te vendo ali, olhando para as situações, né, pescando a intenção positiva que tem por trás do que os outros fazem, né? Essa pessoa uma hora vai se abrir, né? E aí quando a pessoa se abre, cara, já era, né? Essa barreira que você está falando já acabou, né? Aí quando a pessoa se abre, você sente o verbo, né? Por isso você tem que estudar, né? Você tem que ter leitura espiritual, você tem que ter leitura humana, para ter repertório de linguagem, entendeu? Para poder falar com essa pessoa. Eu acho que era isso que eu consigo responder, né? Em cima da sua pergunta, mas eu não sei se foi exatamente isso que você estava perguntando. Beleza, galera? Então até mais, até a próxima, um abraço.